a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele nos consola de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades. Então, Deus quer que hoje abracemos o Espírito Santo, abramos a porta para que o Espírito Santo possa entrar em nossa vida. Mesmo embora nós não possamos ver o Espírito Santo com os nossos olhos, mas o Espírito Santo podemos sentir a sua presença. Assim como não podemos ver o vento, não podemos ver a eletricidade, mas podemos sentir a presença da eletricidade, podemos sentir a presença do vento, assim também nós podemos sentir a presença do Espírito Santo através dos seus efeitos. O Espírito Santo nos dá alegria, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos dá paz, o Espírito Santo nos enche de amor, o Espírito Santo nos enche de compaixão para com o nosso próximo, o Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a fazer o bem, o Espírito Santo fala a nossa consciência, fala a nossa mente, o Espírito Santo nos conduz ao caminho certo, o Espírito Santo nos tira de algum obstáculo, o Espírito Santo, ele nos orienta. Então o Espírito Santo, ele é um professor, ele é quem guiou Jesus Cristo no deserto. A Bíblia diz que após o batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo conduziu Jesus pelo deserto. Então o Espírito Santo, ele também nos pode conduzir em nossa jornada nesta vida. Então a Bíblia também diz que Jesus foi gerado através do Espírito Santo. E o poder, o segredo para que nós possamos viver uma vida em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com o caminho de Deus, é através do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, nós não podemos ter uma vida em comunhão com Deus. É o Espírito Santo quem nos ajuda a interpretar a palavra de Deus, pois a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma condição sine qua non pela qual nós não podemos viver a vida cristã, não podemos entender a Bíblia. Então só podemos compreender a palavra de Deus através do Espírito Santo, pois ele é quem inspirou os escritores bíblicos no passado e também nos inspira, nos ajuda a entender os escritos sagrados hoje. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade muito importante na vida do cristão. Assim como um carro não pode andar se não tiver combustível, o cristão também não pode viver sem ter o Espírito Santo, porque nós estamos a ver num grande conflito, estamos a ver uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Então toda a nossa vitória só podemos obter através do Espírito Santo, porque Jesus Cristo foi quem disse que sem mim nada podes fazer. Então, meu caro amigo, que busques o Espírito Santo, que abras o coração a Deus, pois Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.